Eu não gosto pessoalmente do Filipão, mas analisando, eu acho que ele é o maior técnico da história do futebol brasileiro. Nossa, nunca. Em termos de conquistas, de carreira. Temos duas opiniões aqui hoje super fortes. Pessoalmente, eu não gosto do personagem. Hoje, se você tivesse que eleger o maior técnico da história do futebol brasileiro... O 7-1 pesa demais contra, né? Mas você iria eleger o Mas Felipão. eu acho que ele tem que estar pelo menos no debate. Porque cara... Mas quem seria melhor que o Filipão? Quem seria melhor que ele? Eu não acho que o Tele tem um currículo. O Filipão tem um título, o título mundial. O Filipão tem um título mundial. Quantos brasileiros ele tem? O Filipão tem... Ele tem pelo Grêmio, É só abrir aí o Wikipédia. 96 e 2018. Tá. Quantas Libertadores ele tem? Duas. Mundial de Clube ele não tem nenhum. Copa do Brasil ele tem até com o Criciúma, não é? Copa do Brasil ele tem quanto? Não, o Criciúma foi finalista? Copa do Brasil, o Filipão tem 2012 com o Palmeiras, tem 94 com o Grêmio. 98 com o Palmeiras. 98 com o Palmeiras e com o Criciúma, 4. Tá. Criciúma, hein, gente? Aí, muito... quem é que pode cotejar esses números dele aí? O Luiz não tá longe da verdade, não. Tele coteja. Tele não tem Copa. Ele ganha tudo. Ele ganha campeonato mundial. Mas ele não é campeão com a seleção brasileira. Então, como melhor. O Tele não ganha com clubes, mas ganha com seleção. O Tele ganha com clube, mas não ganha com seleção. Quantos títulos brasileiros o Tele tem? Tem poucos. Dois. O Atlético e o São Paulo. De 91. Libertadores, ele tem duas, mundiais ele tem dois. Tem dois. Dois grandes mundiais. Mundial de clube. Quantos mundiais de clube você precisa ter para equivaler a um mundial de seleção? Surumani, é que eu valorizo muito o Mundial de Clubes. Eu valorizo muito. Tudo bem, você pode até valorizar. Claro, mas é diferente, claro porque a seleção você só vai ter a cada 4 anos. Exato. Tudo bem. É um campeonato. O Mundial de Clubes, esses mundiais de clubes que o Tele ganhou, era um jogo só. Não, mas, cara... Era um jogo. Então, você valoriza a Libertadores. Um jogo só também contra o Ajax. E o Rivarola fez o favor de ser expulso. Ou em 99, que ele tirou o Rogério do time e matou o Palmeiras. Matou o Palmeiras. E o goleiro, a bola... Como é que chama o goleiro do Palmeiras 99? Esqueci o nome. Marcos. Quem? Marcos. O goleiro do Palmeiras 99 era quem? O Marcos. Para de zoar. Aí a bola veio, não tô zoando, minha idade, eu esqueço. Não é minha idade. Cruzaram a bola, ele saiu catando borboleta, é isso? Não, tomou gol do Roy Keane, cara. Sim, Aí o Felipão leva a seleção de Portugal a uma final de Eurocopa. Aí perde a final da Eurocopa. Aí ele leva a seleção de Portugal a uma semifinal de Copa do Mundo. Coisa que não acontecia desde 66. É um grande resultado. É um currículo... Você pode até discutir. Você colocar numa mesa... Atlético Paranaense na final de Libertadores. Atlético Paranaense na final de Libertadores. Você põe numa mesa o Filipão, ou sei lá, o Luxemburgo, e se fosse possível, o Tele Santana. O Luxemburgo tá longe da mesa. Talvez, não, para discutir futebol. Talvez o repertório do Luxemburgo... aliás, dizem que o Tele, taticamente, não conhecia muita coisa, não, hein? Isso quem falava era o Mário Sérgio, hein? O Mário Sérgio cansou de falar isso. Cansou de falar isso pra gente. Ele era um gestor, né? O país é um gestor. Exatamente. Talvez o Vanderlei seja o cara que tenha mais conhecimento de futebol hoje. Hoje, quando eu ouço o Vanderlei, eu falo, não é possível. Claro. Mas, com todo o conhecimento dele, ele não conseguiu atingir o que esses outros... terço. Do que esses caras... Então, quando o Luiz fala que talvez não, ele cravou que o Filipão é o maior técnico da história do futebol brasileiro, talvez ele tenha razão. O maior, pelo menos, em currículo, é isso. É igual a gente fala de Cristiano Ronaldo, você disse, é maior. Você precisa colocar ele nesse debate. Você tem o Muricy Ramalho também, que você tem que pensar nisso. O Muricy tem 4 brasileiros, uma Libertadores... Mundial ele não tem. Tem Paulista com São Caetano. Mas esquece. Enfim. E o Zagallo? O Zagallo ele tem. Brasileiro ele tem com o Flamengo? Não, com o Flamengo não tem. Não, ele não é campeão brasileiro. Ele ganhou um desses da Taça Brasil aí com o Botafogo. Não ganhou o Robertão com o Botafogo? É o de 68, quando já tinha o Robertão. Isso. O Santos é campeão brasileiro. E ele ganha a Taça Brasil quando ninguém mais dava importância para aquilo. Isso. Tá? Mas é reconhecido como Campeonato Brasileiro. Não, mas vamos contextualizar. Claro. Claro. Contextualiza, óbvio, mas... Campeonato Brasileiro mesmo, o de 71 para frente. Ele é bicampeão carioca 67 68, né? Que era muito importante naquela época. Exatamente. Né? Isso o credencia dirigir a seleção em 70. Exato. Até convoca a linha ofensiva daquele Botafogo, né? O Rogério se machucou, mas convocou o Rogério, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César Caju. Exatamente, todos na seleção de 70. Todos na seleção de 70. O Rogério até foi cortado, ficou lá como uma espécie de olheiro, aquela coisa toda. E, cara,
E aí a gente pode até argumentar. O Zagallo, eu também não. O Zagallo de 71 para frente, quando começa o Campeonato Brasileiro de verdade, o Zagallo pouco disputou o Campeonato Brasileiro. Porque ele teve muito mais dedicado à seleção brasileira durante muitos anos do que a clubes brasileiros. Concordam? Eu acho que a gente não pode resumir... Foi campeão no Al Hilal, né? A gente não pode resumir o maior técnico da história do futebol brasileiro só pela seleção. Até porque a seleção ela vai ter de importância um grande torneio a cada 4 anos. E o futebol é constante. Eu acho o Zagallo o maior da história da seleção brasileira. O maior técnico, isso eu acho que sim. Pode ser. Mas do futebol brasileiro eu acho que talvez. não. Na época que o Zagallo foi técnico da seleção brasileira, de 70 até 74, era possível você dirigir clubes. Ele foi técnico, acho que do Flamengo nessa época. Flamengo, ganhou o Campeonato Carioca. Ele ganhou e ele era o técnico da seleção. 74, até 74. Até 74. Aí depois ele vai para a Arábia. Não sei, alguém podia pegar ele. Porque 78 é o Coutinho. Ninguém se estapeou numa mesa para contratar o Zagallo. Ninguém. Não, é verdade. É verdade. Ele virou um técnico de seleção. Ele o conhecimento dele. Ele treinou o Kuwait, depois o Al Hilal, a Arábia Saudita. O Kuwait 76 a 78 e o Al Hilal em 79. Ele é um personagem. Ele sai do Brasil. Tanto que depois de 98, que ele leva a seleção brasileira numa final, quem o contrata um ano depois a portuguesa. É a portuguesa. Ninguém se estapeou para contratar o Zagallo. Verdade. Então ele tem essa característica um pouco diferente, mas vai um pouco nessa linha que você falou. Maior técnico talvez de seleção brasileira, não do futebol brasileiro. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Acho que a gente vai cair muito nessa discussão do Filipão, do Vanderlei, do Tele. Não sei se o Brandão. Talvez não sei, o Brandão acho que não, né? Sabe um cara que nunca é falado? Lula. Técnico do Santos, uma ótima do mundo. Exatamente. Porque aquele Santos era o Santos do Pelé, não era o Santos do Lula. Esse que é o problema. Ele nunca foi cogitado para dirigir a seleção brasileira. Exato. Pra mim é o maior. Pronto, é verdade. Porque os caras falavam que ele jogava a camisa para cima, e o que não era verdade. Eu conversei várias vezes com o Pepe sobre isso. Ele era muito supersticioso. O Pepe contou para mim. O Lula era muito supersticioso. Uma história de um bode lá na Vila Belmiro, lá no gramado da vila. O Pepe contando, é engraçado. Ele capinava o campo, o bode. Vem com o bode. Ele não podia nem ver o bode, ele mandava tirar o bode. Era uma história dessa aí. Entendeu? Mas ele nunca, nem sequer foi cogitado para dirigir essa Mas vamos lá, qual é o time da história do E é futebol? o técnico mais longevo em clubes da história do futebol. É aí que tá. Vamos lá, Mas era o Santos do Pelé, não era o Santos do Lula. Do futebol mundial. Qual é o maior time da história? Esse Santos aí. Para mim, esse Santos 62. Agora, eu sou suspeito porque eu sou santista. Não, mas vamos lá. Alguém pode falar que é o Barcelona do Messi. Alguém pode dizer que foi o... Gente, e nós não falamos aqui, nós não citamos aqui Rubens Minelli, né? Tem gente aqui citando. Tricampeão brasileiro.